Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Santos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre Luiz Ubeldia. O técnico do São Paulo será demitido em caso de derrota para o Santos nesse domingo no Morumbi? A resposta é não, especialmente se Dorival Júnior for confirmado como técnico do Corinthians nas próximas horas. O plano A, B e C do Tricolor é o técnico ex-seleção brasileira, que tem conversas avançadas com o Corinthians. A expectativa do Timão é de anúncio do Dorival Júnior nas próximas horas. E é nesse contexto que, confirmada a ida do Dorival para o rival, São Paulo vai insistir na permanência do Zubeldia, por entender que qualquer mudança nesse momento custaria muito dinheiro e o São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos. Mas, Nicola, a torcida não quer mais o Zubeldia. Os dirigentes do São Paulo sabem, mas pretendem segurá-lo até porque os jogadores gostam do trabalho do treinador argentino. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, então quer dizer que o São Paulo vai ficar com o Zubeldia mesmo correndo risco de rebaixamento? A resposta é não. Se num futuro não tão distante os resultados não aparecerem, aí sim o Zubeldia pode ser demitido. E aí vai voltar à pauta tricolor o nome de um técnico que foi detestado pelos São Paulinos, Fernando Diniz. Entre os homens do departamento de futebol, há uma preferência pelo Diniz em relação a Hernan Crespo, Caixinha e Luiz Castro, que são outros nomes pedidos pelo torcedor são paulino. Vale a lembrança de que durante o Paulistão, o presidente Júlio Casares chegou a almoçar com o Juliano Bertolucci, empresário do Diniz, para acertar a contratação do Diniz para o Campeonato Brasileiro. Mas a repercussão entre torcedores foi tão ruim que o São Paulo desistiu dessa contratação. Jogo de altíssima pressão, clássico São Paulo e Santos. Santos sem Neymar, São Paulo sem todo mundo, ninguém volta. Dos machucados, ainda perdeu o Caleri. Muitos desfalques, hora da molecada, o que vai ser? E por aí, fora a pressão sobre o Zubeldia, né? É isso, né? Salve Tirone, salve galera. O clássico que o São Paulo tanto queria, né? Um jogo às 4 da tarde, né? Sim. Mais de 47 mil ingressos vendidos por antecipação, vai bater os 50 mil, vai ter bastante gente, domingo de Páscoa. Porém, a questão para conseguir a primeira vitória no campeonato, são 4 empates até agora, não perdeu, mas não ganhou, é complexa, porque não tem tanto jogador assim, levando em consideração que na quarta o São Paulo já tem um jogo pela Libertadores muito importante no Paraguai contra o líder Libertad. Normalmente, antes de jogo da Libertadores, né, foi assim contra o Tajeres, foi assim contra o Aliança, o Zubeldia dava uma segurada na escalação, né? Tipo, ele não preservava um ou outro jogador mais desgastado e tudo mais, né? O problema é que agora não acho que é um pouco de... Não dá para se dar o luxo de fazer isso, porque não tem muito jogador. Não, né? Tem, e tem a pressão também, né? Imagina. E tem a pressão, mas eu não sei, assim, além dos desfalques confirmados, né? O Caleri é o mais novo, não joga mais a temporada. O Luiz Gustavo, que talvez não jogue mais a temporada. O Pablo e o Lucas, que estão se recuperando mais rapidamente. E o Oscar, que ainda não tem prazo. O Zubeldia, talvez um ou outro jogador que estiver num limite de contusão, ele guarde para quarta-feira. Mas aí, assim, né? Se sair um zagueiro, entrar outro, sair o lateral esquerdo, entrar outro, eu acho que é nada muito profundo. Não tem muito para onde correr, né? Não tem muito para onde correr, né? Você até perguntou a hora da molecada, é que qualquer opção nova, praticamente qualquer uma, significa a entrada de um garoto, né? O primeiro volante seria o Negrutti. Se ele quiser voltar ao esquema com os 2 pontas, o Lucas Ferreira não começou jogando contra o Botafogo, pode ser uma opção, né? Para começar jogando contra o Santos. Matheus, e até o Rian Francisco, não para começar, mas imagino que ele vá jogar contra o Santos, porque agora ele passa a ser o reserva imediato do André Silva, né? Sim. E além disso, né, Tironi, ele puxou essa semana por necessidade o Luca, que é o outro atacante da categoria de base, que é uma das grandes esperanças do São Paulo para o futuro. Mas o Luca ainda é da geração 2007, então ele é mais novo que o Rian, que o Lucas Ferreira, etc e tal. Ele ainda não completou 18 anos, tem 17.
vai ser relacionado por necessidade, né? Porque o São Paulo tem pouco jogador, ele é o mais um da base que ficará no banco contra o Santos, e alguns podem começar jogando. Dá para pensar numa escalação possível? Cara, eu acho que nesse negócio não tem muito para onde correr. Eu acho que a dúvida é, se você pegar os últimos jogos, se o São Paulo vai jogar naquela linha de 5 barra linha de 4 híbrida do Rio, né, com o Cédric e Ferrarese, né, fazendo aquele revezamento, ou se o São Paulo vai para as escalações que fez na maioria dos jogos em casa, recentemente, que é com os 2 pontas, Ferreirão e Ferreirinho, né, tirando um lateral ou um zagueiro. De resto, não vejo muito por onde mudar, né? Nem tem muita peça para isso, né? Se o Lucas Ferreira começar jogando, ele que está fresquinho, né? Não foi utilizado só no final do jogo contra o Botafogo, significa que alguém de trás vai perder o lugar no time. Ou até isso foi utilizado menos vezes, né? Ele pode jogar também no lugar do Alves. E o São Paulo jogar no 3-4-3, mas isso foi pouco utilizado pelo Zubeldia até agora. É curioso, a gente está falando possibilidades e tal, a gente não fala muito no Luciano, que com tantos desfalques, né? Lembra, o quarteto era Oscar, Sim, Lucas, Caleri e Luciano. Agora o Luciano só sobrou o Luciano dessa galera. E não está jogando como titular com os 3 machucados, né? Então Exato. A gente não sabe exatamente. O Luciano só jogou um pouco contra o Botafogo, entrou mal. Mas é outro jogador que não está arrebentado pela partida anterior, né? Poderia ser uma opção. E nos volantes, eu fico com receio os volantes. Quero até bater na madeira aqui, porque os caras estão jogando todas, né? Alisson dizer, o Alisson joga todas e o Marcos Antônio está jogando todas também. Exato. O Bobadilha começou a entrar um jogo ou outro. A única coisa que eu temo mesmo é quando jogam Alisson e Bobadilha e Marcos Antônio sem o Alisson, sem o primeiro volante. Aí realmente é osso. Acho que essa vulnerabilidade do time, muita gente tem falado, não, porque o São Paulo não encontra mais o equilíbrio defensivo. Mesmo com 3 zagueiros, para mim é desde que saiu o primeiro volante, né? Desde que saiu o Luiz Gustavo, o São Paulo começa a ficar muito vulnerável nessa situação, e é assim. Fato, né? Não tem volante, gente. Não tem volante. O São Paulo está jogando sem volante. O Santos tem os 2 desfalques por lesão muscular, os 2 jogadores mais criativos, né, o Soteldo e o Neymar, mas o Santos, curiosamente, tem muita opção para reposição, mais jovens, talvez com mais físico. No lugar do Neymar deve jogar o Rollreiser, que veio contratado, né, do Benfica de Portugal, e no lugar do Soteldo já está jogando o Barreal, que fez gol até contra o Atlético Mineiro. O Santos está sendo comandado interinamente pelo César Sampaio, né? Agora, em que pese todas as questões de desfalque, São Paulo completamente esfacelado, existe o fantasma chamado Dorival Júnior na área. Vai acertar com o Corinthians, né? Parte da torcida do São Paulo ficou, o cara vai levar o Dorival antes da gente, uma loucura, tal. Ele negou que está negociando com o Corinthians, né? Também não está negociando com o São Paulo, disse ele. Mas o fantasma tá aí, né, Arnaldo? Já tinham me falado, tá aí, ele não assinou com ninguém, ele vai trabalhar quando ele topar um convite interessante. Eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival na semana passada, antes mesmo do Ramon Dias cair no Corinthians, e eles me disseram o seguinte, que ele não aceitaria nenhum convite até a Páscoa, não sei se é algo religioso, né? Mas então... a Páscoa é domingo, né? É domingo. Tudo é domingo, né? O prazo dado, a garantia dada pela direção do São Paulo, que na verdade, né, Tirone, só para a gente voltar um pouco na situação do Zubeldia, depois a gente vai para o Dorival. Aquela garantia do Belmonte, ele vai descer o ônibus com a gente no Clássico Morumbi, com o Santos no Morumbi, não é exatamente uma garantia apenas até o Clássico, né? A direção do São Paulo tem aprovado... Mas também é uma forma meio cômoda de falar, né? Claro. Então, o cara vai falar até o final do ano, né? Não soou como garantia nenhuma, né? Mas a minha apuração, a direção do São Paulo está satisfeita com o trabalho atual do Zubeldia na escassez, sobretudo na escassez. Agora, é aquilo... O estádio tá ficando... São 3 jogos seguidos com o time vaiado, né? Sim. E muita pressão no técnico, né?
que perdeu as estribeiras lá com o Gabriel Sá no último jogo, etc. e tal. Tem muita coisa envolvida em relação ao Zubeldia nesse jogo. E acho que só uma vitória vai dar um pouco de tranquilidade. Acho que isso, para o Zubeldia ter um respiro real, podia ter acontecido contra a Aliança, não aconteceu, voltou 10 casas. O São Paulo precisaria vencer o Santos de alguma forma e pelo menos empatar no Paraguai. Exatamente. Aí começam a voltar alguns jogadores e ele cumpre um papel, se cumpriria um papel assim, de invencibilidade nos 2 torneios. Sim. E de uma posição confortável. Recupera o prumo, vamos dizer assim. Exato. Mas em relação ao Dorival, que eu estava te falando da conversa, não aceitaria até domingo. E essa pessoa que trabalha com o Dorival me disse: o Dorival gosta muito, mantém contato, conversa com o Zubeldia. Ele gosta do Zubeldia. Sim. Parece que o Dorival só é amigo dos técnicos brasileiros, mas falou especificamente do Zubeldia. Então o Dorival não negociaria com o São Paulo com o Zubeldia empregado. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, né, jogando o Clássico Paulista contra o Santos. O São Paulo joga em casa e precisa buscar os 3 pontos, porque até aqui são 4 jogos e 4 empates, 12 pontos disputados e apenas 4 ganhos. E para esse jogo, né, o Zubeldia não vai ter o Caleri, que vai passar por cirurgia. Ainda não vai contar com o Luiz Gustavo, nem com o Lucas Moura, nem com o Oscar e nem com o Pablo Maia. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Enzo Dias, Alisson e Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. Então esse deve ser o time do São Paulo para o jogo de hoje. É um jogo muito importante para o Tricolor e também para o Zubeldia, que segue muito ameaçado no comando do São Paulo. E se o Tricolor não vencer hoje, ele pode ser demitido. E na minha opinião, né, galera, não adianta alguns comentaristas defender tanto o Zubeldia, falando que o elenco do São Paulo é muito fraco, que por isso que não vence, não sei o quê. E que nem eu falei no vídeo de ontem, mesmo esse elenco do São Paulo mais fraco, sem Oscar, sem Lucas Moura, o São Paulo tinha que ter vencido o Sport, pelo menos, né, jogando em casa. Até porque no Campeonato Paulista, mesmo com Oscar e Lucas Moura, o São Paulo não venceu o Inter de Limeira, não venceu o Velo Clube, perdeu em casa para Ponte Preta. Então não é tanto culpa assim do elenco, né, galera? Até porque vários sim, jogadores saíram do elenco, né, um total de 18, mas vários desses nem jogavam no time do São Paulo, né, como Nicão, Jackson Mendes, Orejuela, entre outros. Alguns que poderia fazer falta, né, como o Wellington Rato, o Nestor, o Rafinha, entre outros, sofria muito com lesões, né, galera? Agora o São Paulo também tem um bom lateral direito que chegou para o lugar do Rafinha, né, o Cedric. O Lucas Ferreira vem jogando ali na posição praticamente do Wellington Rato. Então o elenco do São Paulo está sim forte, principalmente para vencer o Sport jogando em casa, ou Alianza Lima, ou Cruzeiro, e nem isso o São Paulo vem conseguindo. Alguns torcedores criticam muito, né, a possível troca do Zubeldia pelo Dorival Júnior, falando que o Dorival não vencia fora de casa. Mas aí o Zubeldia nem em casa está ganhando, né, galera? Mas acredito muito que o São Paulo vai vencer o jogo de hoje contra o Santos. O Santos meio, sem Neymar, né, meio desfalcado. E mesmo assim o São Paulo tem muito mais time que o Santos. Então o São Paulo tem tudo para vencer o jogo de hoje. E se não conseguir, não adianta esses comentaristas virem falar novamente de elenco, né, galera? Até porque se o São Paulo estivesse enfrentando um Palmeiras, um Flamengo, um Internacional, eu até entenderia. Mas não ganhar em casa do Sport, nem do Alianza Lima, agora do Santos, que joga o jogo de hoje, que o São Paulo tem tudo para vencer, não faz nenhum sentido. E a diretoria do São Paulo calcula que já realizou cerca de 85 milhões de reais em vendas desde o início da atual temporada. A meta orçamentária para 2025, porém, estipula uma arrecadação de cerca de 155 milhões de reais, valor que ajudará o tricolor a conseguir um fluxo de caixa e pagar parte das suas dívidas. Por conta disso, uma negociação na próxima janela de meio do ano é visto por pessoas próximas ao presidente Júlio Casares
como importante e praticamente inevitável. Com um elenco reduzido, porém, o clube tem poucos jogadores com status de negociáveis. Nome como Bobadilla e Ferrarese, que jogam em seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, e Pablo Maia, que tem convivido com lesões e pode voltar a jogar ainda em maio, pode aparecer como opções, de mercado, assim como os jovens valores que acabaram de sair de Cotia, os meninos da base. Então o Tricolor já faturou cerca de 85 milhões de reais em venda de jogadores e empréstimos. O William Gomes foi vendido ao Porto por cerca de 55 milhões. O Wellington Rato vendido ao Vitória por cerca de 5 milhões. O Michel Araújo vendido ao Bahia por cerca de 15 milhões. O Nestor emprestado ao Bahia por cerca de 9,4 milhões. E o Eric emprestado ao Vitória por cerca de 1 milhão. E que nem eu sempre venho falando, galera, em alguns vídeos atrás. Não adianta nada o São Paulo apenas fechar a torneira, não fazer grandes investimentos, se não conseguir fazer boas vendas. Senão o clube vai fechar num prejuízo novamente. Tem que fazer como o Flamengo fez no passado, como quando vendeu Paquetá, Vinícius Júnior, Renier. Agora o Palmeiras também fez boas vendas com Endrick, Estevão, Vitor Reis. Assim, pessoal, pagando boa parte das suas dívidas. Então, quando eu vejo alguns comentaristas defendendo o Zubeldia, quando não utiliza muita base, falando que tem que dar tempo para esses garotos, que não sei o que, eu discordo totalmente. O São Paulo precisa revelar esses jogadores para conseguir fazer boas vendas, assim quitar boa parte das suas dívidas. Então, muito das minhas críticas no Zubeldia é quando ele não utiliza muito a base, galera? Agora ele começa a utilizar um pouco esses jogadores meio que forçado. O Lucas Ferreira, o Alves. E que nem eu falei no vídeo de ontem, não adianta nada o São Paulo buscar um substituto para o Caleri, que seja meia boca. Assim o Zubeldia não vai dar muita chance para o Rian Francisco. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!